Resultado trágico e futebol patético e covarde desse time horrível, desse time horroroso, desse time que tá pedindo pra ser rebaixado. O futebol de hoje, meu pai do céu! A gente joga péssimo, a gente perde. A gente começa a jogar bem, a gente perde. Mano, o Yuri Alberto e o Pedro Raul não podem voltar para São Paulo. Eles têm que voltar andando de Fortaleza. Eles não podem vestir a camisa do Corinthians, velho. Essa derrota tá nas costas de Pedro Raul. Tá nas costas de Yuri Alberto. Yuri Alberto perdeu 3 gols feitos quando tava 0-0. O Pedro Raul perdeu um gol feito quando estava 0-0. O Mateuzinho não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O Mateuzinho é um lateral horroroso. O gol é culpa de Mateuzinho e culpa de Ranieri. Deixaram o Moisés do Fortaleza fazer o que quisesse na defesa do Corinthians. Futebol patético, patético, futebol burro, é um time burro em campo. Juntou um monte de burro, vestiram a camisa do Corinthians e falaram: vai lá, vocês são jogadores de futebol, não tem uma decisão certa. Se tem 3 jogadores com cérebro, é muito. É o Garro, o Hugo e o Coronado, e ainda tá fazendo cagada. O Corinthians tá pedindo pra ser rebaixado. A derrota de hoje é humilhante, é um resultado trágico. O Corinthians é o único time lá embaixo com um jogo a mais e é o 18º colocado do Brasileirão. Não dá, não dá, não dá. Agora o futebol do Corinthians ser patético, a gente vai falar muito disso ainda. Mas antes eu gostaria de falar de arbitragem. Que arbitragem horrorosa, que arbitragem péssima, inverteu lateral, inverteu falta, e pros dois lados, tá? Mas falando do lado corintiano, é patético esse juiz dar o pênalti que deu pro Fortaleza e demorar tanto pra revisar, é patético. É patético o gol do Fortaleza agora no final, que claramente estava impedido, claramente, e parece que tinha 24 pessoas naquele estádio ali, em campo, que não sabe a regra do futebol. Que não sabe que tem que ter 2 jogadores atrás do último homem quando ele recebe o passe do atacante que recebe o passe. O Hugo lá na frente de um zagueiro do Corinthians, o jogador do Fortaleza faz o passe para um cara que está na frente apenas de um jogador do Corinthians e o juiz deixa o jogo seguir. Burrice! O Mateuzinho foi agredido no primeiro tempo e o jogador do Fortaleza não foi expulso. O Hércules tinha cartão na segunda etapa e deu uma enteada criminosa no Matheus Bidu e não tomou o segundo amarelo e não foi expulso. O Kaiser tinha amarelo no final do jogo, ele deu uma ombrada na cara do Coronado agora depois dos 45 minutos e não foi expulso. Então a arbitragem é patética, a arbitragem do futebol brasileiro é patética. E depois vão falar que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. Mano, o primeiro tempo do Corinthians foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi no futebol, tá? O primeiro tempo do Corinthians assim foi péssimo. E do Fortaleza também. O primeiro tempo, falando em futebol, foi horroroso. O primeiro tempo, lastimável. O segundo tempo, falando em futebol, chances pros dois lados, chance criada. O Corinthians foi pra cima, abriu mão da linha de 5, porque a linha de 5 do Corinthians tem um problema muito grande. Fica todo mundo do Corinthians lá atrás e só o Pedro Raul e o Garro lá na frente. E, gente, o Pedro Raul é -1, cara. O Pedro Raul é -1 no ataque. O Pedro Raul não tem como ser atacante do Corinthians. É um cara que não sabe correr, é um cara que não sabe finalizar, é um cara que não sabe se posicionar. E essas mesmas características servem para o Yuri Alberto. Vai ser polêmico o que eu vou falar agora, vai ser algo assim inimaginável, mas o melhor atacante do Sport Clube Corinthians Paulista é o Romero. Porque a função de um atacante é fazer gol. E se tem uma chance do Corinthians fazer gol, é o Romero. É o Romero. O Romero que é aquele jogador que a cada 10 bolas que chegar nele, ele vai fazer um gol. Mas nossos outros atacantes, a cada 30 bolas que chegar neles, talvez eles façam um gol. É lastimável. Os gols que o Yuri Alberto perdeu é o desenho claro de por que o Corinthians está na situação que está. Se fizerem um levantamento de todos os gols perdidos pelo Yuri Alberto e pelos atacantes do Corinthians no geral, que eram
claramente fáceis de se fazer, o Corinthians estaria em 10º na tabela. O Garro deixa todo o jogo 2, 3 vezes o atacante do Corinthians na cara do gol. E o atacante do Corinthians não sabe aproveitar. O Bidu melhorou muito na lateral esquerda, eu tenho que dizer isso. O Mateuzinho não é melhor do que o Fagner em nada. E eu quero que você que discorde de mim, comente aí embaixo. O que o Mateuzinho é melhor que o Fagner? Uma coisa, não é na marcação. Ah, mas o Fagner deixa as costas. Ah, mas o Fagner é lerdo. Gente, o Mateuzinho corre errado, o Mateuzinho deixa as costas todo o jogo, o Mateuzinho não tem passe, o Mateuzinho não tem saída de bola, o Mateuzinho não tem cruzamento. Hoje, eu não sei se o Corinthians acertou um cruzamento dentro da área, um cruzamento, não teve. Não teve um cruzamento dentro da área certo, seja em escanteio, seja em falta, seja em bola rolando. O Corinthians não acerta uma bola dentro da área. É patético, é um time taticamente postado, pateticamente também, porque ou é uma linha de 5 atrás, com 2 jogadores aqui e o goleiro aqui, ou seja, foram 8, e 3 lá na frente, assim, perdidos. Hoje funcionou novamente Garro e Coronado jogando juntos, tá? O segundo tempo funcionou, grande parte do segundo tempo eles jogando juntos. Mas o que adianta o Corinthians ter feito um bom início de segundo tempo, um bom segundo tempo até no geral, se não consegue os 3 pontos? Gente, o Corinthians hoje, tudo que ele precisa é os 3 pontos. Eu não me importo se vai jogar mal, não me importo se... Não importa nada. O que importa é os 3 pontos. O Corinthians precisa dos 3 pontos. E o Corinthians tá jogando mal, não tá ganhando os 3 pontos. Tá jogando bem, não tá ganhando os 3 pontos. Não tá fazendo nada, não ganha os 3 pontos. Tá fazendo tudo, não ganha os 3 pontos. Esse time do Corinthians, desculpa. Cada vez mais ele insiste, ele quer que seu torcedor abra mão desse time. Porque esse time não passa esperança de que o Corinthians vai conseguir sair dessa situação. Esse time não consegue olhar na cara do torcedor corintiano e falar: calma, não se preocupa, a gente vai fazer o gol, a gente vai conseguir. É um futebol, é um desempenho patético. E eu tô cagando pra desempenho. Eu quero que se exploda o desempenho, eu quero os 3 pontos. E hoje foi um jogo aberto pro Corinthians conseguir os 3 pontos. Assim como foi contra o Juventude não conseguiu, assim como foi contra o Grêmio não conseguiu, assim como foi contra o Cuiabá e não conseguiu. Isso é a cartilha de time que vai ser rebaixado. É um time que tem chance para fazer 3 pontos e acaba derrotado, acaba perdendo ponto e vai largando ponto ali, ponto aqui, ponto ali, ponto aqui. E assim vai se aproximando do inevitável. Parece ser inevitável, que é a zona de rebaixamento. Eu, como corintiano, vou acreditar até a 38ª rodada que esse time pode escapar da situação. Mas assim, o futebol praticado hoje pelo Corinthians na Série A não é para um time que vai ficar na Série A, não é. Ainda mais quando você pega para comparar a folha salarial, então, o quanto esses jogadores do Corinthians recebem para representar essa camisa aqui do Corinthians, para representar esse símbolo, é desesperador. É de fazer, eles fazem o torcedor de trouxa 2 vezes por semana. É quarta domingo, é quinta domingo, é quarta sábado. 2 vezes por semana o torcedor corintiano é feito de trouxa. E eu venho aqui com a minha cara de trouxa falar de um futebol patético. E você trouxa amanhã que vou continuar falando e acreditando e torcendo para esse time que é patético. Que não apresenta um bom futebol. E quando apresenta não consegue vencer. E time que não consegue vencer é rebaixado. E é isso que eles querem. Parece que tá bom, vamos ser rebaixado. E não é um time vagabundo, tá? Não é um time preguiçoso. É um time que tenta, é um time que se esforça. É isso que me preocupa. Porque um time preguiçoso é fácil de resolver. Um time vagabundo é mais fácil de resolver. Agora um time que tenta e se esforça e não consegue nada, é um time que é só um time medroso. Eu quero que vocês reparem a movimentação dos jogadores do Corinthians. Recebem a bola, não giram pra frente, giram pra trás. Recebe uma bola na lateral e volta pra trás. Os únicos que têm ousadia de dar passes para frente é o Coronado e o Garro. Por isso que eles erram tanto também. Que eles tentam a bola enfiada, eles tentam um cruzamento diferente, um passe longo diferente. E quando consegue, e eles conseguem, você tem Yuri Alberto e Pedro Raul para concluir. Então, desculpa, voltando àquela minha tese de que o Romero é nosso melhor atacante, é porque a função do atacante é fazer gol. E o Romero é o único que faz gol nesse time. E isso parece loucura falar, tá? Porque eu sei das características do Romero. Sabe quem não sabe das características do Romero? O seu Ramon Dias. O Ramon Dias não sabe as características do Romero. Ele põe o Romero para jogar longe da área.
Não tô falando que o Romero tem que ser centroavante. O que eu tô falando é que o Romero não pode receber uma bola na lateral, no meio campo, e cortar pra dentro pra fazer jogada. Receber a bola na lateral do terceiro terço do campo, do último terço do campo, e cortar pra dentro. O Romero é pra estar lá dentro da área, pra bola sobrar, a bola bate nele e entra, ele chama gol, ele fede a gol. Agora, a qualidade técnica do Romero, a qualidade técnica do Romero não permite que ele receba uma bola no último terço do campo, longe da área. Não permite. O Romero tem que receber a bola perto da área, porque senão ele não funciona, ele não consegue. E eu amo o Romero. Eu falo isso de coração, o Romero tem que ficar perto da área. E o Yuri Alberto e o Pedro Raul, quanto mais longe da área e do Corinthians eles estiverem, melhor. E eu já cansei de defender o Yuri Alberto, que não é bagre, mas não consegue fazer gol. É cagão, velho. O Yuri Alberto é um atacante cagão, que vê o gol na frente dele e se caga e perde o gol. É um atacante que vive de fases. Ele fica 15 jogos sem fazer gol, aí faz gol 2, 3 jogos, mais 15 jogos sem fazer gol. Ah, cara. Fazer os vídeos aqui é uma forma de desabafo pra mim, entendeu? Uma forma de desabafar com vocês. Porque, olha, o futebol que o Corinthians fez hoje é algo assim que leva o corintiano à loucura, né? Leva nós, torcedores, à loucura. Ver um futebol... Cara, faltam adjetivos pra descrever o que eu sinto de nojo, que já é um adjetivo, desse time do Corinthians. Comecei o vídeo mais bravo e conforme eu vou falando eu vou me acalmando, que é pra isso que eu gravo os vídeos também. É pra desesqueçar do que a gente vê dentro de campo, gente. Não dá. O Hugo, um dos melhores do Corinthians em campo, ele não faz cagada. É incrível, é um goleiro que não faz cagada. O Mateuzinho não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O André Ramalho, ele é seguro e tal, mas ele erra também, tá? Ele é um zagueiro bom pro futebol brasileiro. Ok, é isso. O Kaká, novamente não fez uma partida ruim. Foi ok, o Kaká regular. O Matheus Bidu vem evoluindo. O Charles e o Rian é uma dupla que, na minha opinião, não tem como jogarem juntos. Pois são 2 primeiros volantes e 2 primeiros volantes brucutus. São 2 primeiros volantes que tropeçam na bola. Que só sabe dar chutão. Que não tem um passe bom. O Raniel entrou mal de novo. O Thales Magno, infelizmente, a gente perdeu ele no início do jogo. O Giovani entrou mal. O Yuri Alberto, ele entra com uma movimentação boa, só que ele perde os gols. E como vai contar com um centroavante desses? Ai, cara. O Garro, pra mim, foi bem no jogo, tá? O Garro, ele tenta, ele é esforçado, ele é bom tecnicamente. O Coronado, pra mim, entrou e melhorou, não porque é do início do jogo, assim, mas o Coronado, ele tem uma parte técnica, mas fisicamente falta muito. Pedro e o Raul, eu prefiro não tecer comentários, porque o que eu gostaria de falar do Pedro e o Raul, eu não posso falar, tá? Mais um jogo, mais uma derrota e a sequência do Corinthians é Flamengo e Botafogo. Tá difícil acreditar. Vocês acreditam ainda? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. De verdade, obrigado mesmo. Deixa o like também aí. Quem estiver vendo pelo celular quiser clicar no botão de hypar, eu agradeço. E eu devo ter esquecido um monte de coisa que eu pensei em falar desse jogo, mas assim... Tá difícil ser Corinthians. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians.